Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado a Deus por colocar os teus altos louvores em nossos lábios. Senhor, que tudo seja tributado a Ti, que o Senhor continue abençoando as nossas vozes, abençoando os irmãos dos instrumentos, abençoando todos que ofertaram, dizimaram, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, momento da palavra, hoje não tem criança, né, para estar subindo. Eu quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias em Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 13 ao 22. Diz assim a palavra de Deus. Não vou esperar todos acharem para nós lermos juntos. Jó capítulo 1. O tema da mensagem é como superar as más notícias, ou superando as más notícias. Jó, capítulo 1, versículo 13 ao 22, diz assim o texto sagrado: Sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas, os filhos de Jó, meus irmãos, os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Bem, meus irmãos, Senhor nosso Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor possa ter misericórdia de nós aqui nesta noite e nos usar como instrumento para propagar a Tua palavra. Nos capacite, nos dê graça, Senhor, para transferir Tua palavra aos Teus filhos. Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema da mensagem é
como superar as más notícias. E nesta noite nós vamos aprender com Jó como lidar com as más notícias, com as doenças, com o que passamos, com as perdas, com as dores, com os óbitos, com os problemas financeiros, problemas de saúde. Como lidar com isso? Nós temos um exemplo na Bíblia de um homem que tem moral e autoridade a nos ensinar aqui nesta noite. Ele passou por tudo isso e não questionou, murmurou, desviou da palavra de Deus. Nada disso aconteceu com Jó. Então as notícias chegam, todo dia chega uma notícia até nós. Talvez o que nós vamos falar aqui não esteja passando com alguém aqui nesta noite. Talvez essa mensagem vai servir para você um preparo para o que vem pela frente, para o futuro, para as notícias. Mensagens cheguem até nós, perdas, um ente querido falece, perda de emprego, doenças. Muitas coisas têm acontecido no mundo afora. Então as notícias chegaram até este homem, até Jó. E essas notícias que chegaram, a qual nós acabamos de ler, não eram notícias boas. Eram notícias de desânimo, desanimadoras. Então Jó recebe um bombardeio, multidões de notícias instantaneamente, imediatamente uma com a outra. É o que lemos. Se você estivesse no lugar de Jó, quem não ficaria abalado, baqueado com essas notícias? Talvez o que você está passando está deixando você meio balanceado. Talvez você até questiona: será que Deus não está vendo? Virou as costas para mim? O céu está de bronze, Deus não me ouve. Como pode um crente passar por isso? As notícias chegaram até ele. Quem não ficaria baqueado, abalado? Alguém aqui já se colocou no lugar de Jó ou só leu a história, mas nunca se colocou? Esse homem estava com 10 caixões em sua casa. Esse homem só recebeu notícias que era para deixar ele caído para baixo. O fato é que as notícias vêm. O ano de 2023 nem começou ainda, nós estamos no final de 2022. Só olhar as mídias sociais, nós vemos o que o mundo geral, global, está passando. Guerras, rumores de guerras. A guerra da Ucrânia ainda não cessou, a Rússia contra a Ucrânia. Há muito tempo está falando sobre essa guerra. Muitos até se falam em uma guerra, terceira guerra mundial. Nós não sabemos o que vem no ano 2023 sobre a liberdade do culto, a liberdade religiosa. Nós não sabemos se os nossos familiares estarão vivos, se nós mesmos estarão vivos. A qualquer momento, as notícias são iminentes, a qualquer hora. Você pode sair daqui, chegar na sua casa, receber uma triste notícia. Então as notícias chegaram. O fato é que más notícias, com maior ou menor grau de complexidade, impactam a nossa vida todos os dias. Doenças, enfermidades, desempregos, problemas familiares, problemas de saúde, estresse, depressão, morte, perda, dor, pranto, prisão e etc.
Mas como superar essas más notícias? Como lidar, como se posicionar, como estar diante do que pode me apegar de surpresa? Tem muitas pessoas que estão no estado de estresse, de depressão, que tem medo de atender um telefone, com medo. O que será que é dessa vez? Será que é os meus filhos? Será que é o meu marido? Eu particularmente, quando o meu telefone toca depois das 8, eu já penso, meu pai, é notícia do meu pai. E eu oro, meu Deus, o que será dessa vez? Fico um pouco preocupado com a situação, que eu sei que no estado que ele está não é um estado bom, é um estado triste. Se ele partir, ele não está com Cristo, e aí? Quer ver se o telefone tocar mais tarde ainda? Então, meus irmãos, notícias vêm até nós. Notícias, nós sabemos de pessoas que estão trilhando um caminho bem com Deus, quando nós não esperamos que não, nós ficamos sabendo, fulano desviou, fulano largou o marido, largou a mulher, fulano foi embora, fulano adulterou, más notícias. Agora, como se posicionar e como superar essas notícias? Você que está aqui nessa noite, que tem passado por problemas familiar, com o marido, problemas de saúde, financeiros, seja lá o que for, como superar? Nós vamos ver que Jó vai nos ensinar nesta noite como superar tudo isso. Primeiro, Jó se entristeceu com as más notícias que recebeu. Esse é o primeiro ponto. Jó ficou triste. Jó não ficou indiferente. Tem muitas pessoas que recebem notícias más, mas não se compadecem, não estão nem aí. É indiferentes, é duras, é insensíveis à dor, é insensíveis às notícias. Mas o primeiro ponto aqui que Jó nos mostra é que ele ficou triste. Ele se entristeceu com as situações que estavam envolvendo indiretamente a ele. Então ele fica triste. Nenhum ser humano é um super-herói. Jó era um homem de carne e osso, sujeito aos mesmos desejos, às mesmas paixões do que nós. Então ele não era um super-herói. Jó sabia que se fingir que as más notícias não nos atingem, não nos ajuda a superá-las. Ou seja, não finja que não está acontecendo. Reconheça que está acontecendo. Reconheça que é problema sim. Se entristece, ore, busque, se quebranta. Então Jó sabia que não poderia ficar indiferente a essas notícias. Então ele fica triste, porque se ele não ficasse triste, não ia ter como superar. A Bíblia mostra que Jó ficou entristecido com tudo que ocorreu, e isso é muito importante para o processo de superação. Ou seja, quando eu vou recorrer à ajuda, é quando eu estou triste. Se eu fingir que nada está acontecendo, se eu não se quebrantar com as notícias, com o que está à minha volta, como eu vou buscar ajuda? Então nós precisamos digerir o que está acontecendo, nós precisamos chorar, questionar, precisamos colocar para fora o sentimento de tristeza. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que estão vivendo nos nossos dias, estão pessoas cheias de problemas, mas muitos problemas, mas são pessoas caladas, não caçam alguém para conversar, não expõem para ninguém, com isso acarregando, trazendo um fardo para si, a ponto de estourar, estressar e endoidar. Tem gente que fica calada, sofrendo calado. Tem gente que não conta, não compartilha com o outro, com o próximo, com o irmão, ou com outro que não seja irmão, aguenta o fardo sozinha,
estressando cada dia mais. Então Jó sabia que precisava ter um sentimento de tristeza, porque quando nós confessamos, falamos para alguém, nós desabafamos, sai um pouco. Isso nos dá força para depois da dor. Isso nos dá força para levantarmos, para Deus nos levantarmos. Olha só o versículo 20 do capítulo 1. Então Jó se levantou. Ou seja, primeiro ele ficou triste, ele rasgou o seu manto, raspou a cabeça, sentido de tristeza, sentido de dor. Mas aqui no versículo 20 fala, então Jó se levantou. Jó não ficou prostrado, não ficou cabisbaixo, abatido, entristecido, foi só de imediato. Na cultura antiga israelita, raspar a cabeça ou rasgar o manto e lançar terra sobre si era um sinal de grande tristeza por algum fato. Jó tinha motivo para entristecer. Eu creio que nós, cada um que está aqui, tem motivo de tristeza. Nossos familiares não servem ao Senhor. Se morrerem, irão ser condenados. Isso é motivo de tristeza. Então, primeiro, Jó se entristeceu. Jó não fingiu que não estava acontecendo. Ele reconheceu. Segundo, Jó não ficou prostrado na tristeza. Jó não deixou que aquelas notícias comandassem o seu ser. Jó não ficou prostrado na tristeza. Não fique prostrado, meu irmão. Levante-se. As coisas acontecem. Sentir tristeza é normal. É normal você estar triste pelo que você está passando, pelas notícias, dores, resultados. É normal ficar triste. Mas ficar prostrado na tristeza é um sinal ruim de que estamos sendo vencidos pelas más notícias. Muitos nessa época de crise em que vivemos, impactados pelas notícias ruins, perdem o vigor, deixam os afazeres. Muitos que ficam impactados pelas notícias, deixam os estudos, deixam os afazeres, deixam aquilo que é principal, primordial, primazia em sua vida, ficam abatidas, sem vigor, sem força, sem iniciativa, sem atitude. Então Jó não ficou cabisbaixo, Jó teve atitude, levantou. Muitos perdem o vigor. Pode olhar, muitas pessoas que estão abatidas hoje, por muitas notícias, pode ser que é divórcio. Muitas pessoas estão abatidas. Eu conheço muitos crentes que estão abatidos. Quando você vai conversar com eles, muitos problemas. Os problemas estão prevalecendo. Os problemas estão abatendo. É normal ficar triste, mas prostrado é um sinal ruim. Então, nessa época de crise, muitos perdem o vigor, deixam os estudos, deixam os afazeres, ficam acuados, ficam com medos, receosos, encolhidos, como que se esperando que as boas notícias nunca surgem, ou surgem do nada. Vou esperar, cruza os braços, quando Deus quiser fazer, Ele faz. Não é assim, meus irmãos. Essa não é a melhor forma de encarar. Jó entristeceu, mas ele se levantou da tristeza para enfrentar a situação de frente. Muitos não encaram a depressão como deveria. Pode olhar que muitas pessoas que estão depressivas se entregaram, não estão nem aí mais, engordam, se entregam, não lutam contra, não buscam ajuda, não buscam a ajuda de um psicólogo, não buscam fazer uma caminhada, ficam abatidas, ficam com medo, quer se isolar, quer ficar quietas dentro de casa. Precisamos nos levantar e encarar. Problemas surgem,
O problema está aí. Enquanto nós estamos aqui, nós nem sabemos o que está acontecendo aí fora. Os nossos familiares. Quando eu estou lá em casa, de tardinho o telefone toca, eu vejo que é seu Geraldo, eu já penso, meu Deus. Por quê? Pode ser alguma coisa. Mas Jó nos ensina que não podemos ficar prostrados na tristeza, sem força, sem atitude. Não, nós precisamos encarar as realidades e enfrentar as notícias, enfrentar as lutas, as provas. Porque ele enfrentou. Muitos não encaram como deveria. Nós precisamos nos levantar e encarar com força. Terceiro, Jó reconheceu a soberania de Deus nos acontecimentos. Esse aqui é um dos pontos mais importantes de como lidar com as situações adversas. Jó reconheceu a soberania de Deus nos acontecimentos. Por mais que seja difícil para nós, a Bíblia é clara quanto à soberania de Deus sobre todo e todos. Isso significa que as más notícias recebidas por Jó estavam debaixo da vontade de Deus. Nada acontece sem ser da vontade de Deus. Jó tinha isso em mente. Se aconteceu isso, Deus não está alheio, Deus está vendo, Deus está nessa situação. E Jó, sabendo disso, olha só no versículo 21 o que ele diz. E disse: "No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu", ou seja, tudo que ele tinha, filhos, camelos, riquezas, mulher, tudo que ele tinha, foi o Senhor que o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó tinha em mente que tudo era de Deus, que Deus fazia conforme lhe apraz. Tudo estava debaixo da soberania de Deus. Quando nós descansamos, meus irmãos, debaixo da soberania de Deus, nós nos descansamos, nós ficamos em paz, tranquilos. Agora, se nós ficar com medo, não se atentar para a onipotência, pelos atributos da soberania de Deus, nós ficamos preocupados, com medo, pensando que o nosso Deus não pode resolver, pensando que Deus é pego por surpresa, pensando que Deus não está vindo. Mas Deus estava vendo a situação de Jó, Deus estava provando Jó. Jó recebeu, ele permitiu que tudo aquilo ocorresse, e Jó sabia disso, pois disse em tom de adoração a Deus: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei." Tudo é de Deus, o Senhor deu e o Senhor tomou. Tudo é de Deus, meus filhos é de Deus, tudo que eu possuo é de Deus, foi Deus que me deu, eu sou apenas um mordomo, Ele faz o que Ele quer. Então Jó faz uma declaração fascinante de fé na direção de Deus. Deus deu, Deus tomou. Isso mostra uma fé e entendimento equilibrado com relação a Deus. Uma vez que nós não estivermos equilibrados com a soberania de Deus, nós vamos querer culpar a Deus. Como é que Deus permite o sofrimento? Como é que Deus permite o meu pai morrer sem se converter? Como é que Deus permite essa situação, divórcio? Culpamos a Deus, questionamos a Deus. Mas Jó sabia que tudo estava no controle, debaixo do comando de Deus. Isso mostra uma fé e entendimento equilibrado com relação a Deus. Então as pessoas podem culpar a Deus. Por que Deus permite morrer tão cedo? Por que Deus permitiu a queda, o sofrimento na África, crianças passar por isso? As pessoas ficam com incógnitas na cabeça. As pessoas começam a questionar, a murmurar a Deus, colocar a culpa em Deus, como se Deus fosse culpado. Falta de entendimento, falta de conhecimento das Escrituras, de Deus. Então Jó faz uma declaração fascinante. Isso mostra uma fé equilibrada com relação a Deus. Quarto,
Jó creu no provedor, não na provisão. Olha só, Jó está ensinando para nós como superar as más notícias. Primeiro, Jó não ficou prostrado na tristeza. Não, primeiro ele se entristeceu. Segundo, ele não ficou prostrado na tristeza. Terceiro, ele reconheceu a soberania de Deus em todos os acontecimentos. Quarto, Jó creu no provedor e não na provisão. Há muitas pessoas que têm fé na provisão de Deus. Isso significa que elas creem no que Deus pode dar a elas. Quando Deus tira algo delas, como fez com Jó, abandonam a Deus, colocam a culpa em Deus e o amaldiçoam, murmuram e caem em tristezas profundas. Muitas pessoas estão buscando a Deus pelo que Deus pode dar. Muitas pessoas estão correndo atrás de curas. Muitas pessoas, quando é diagnosticada de alguma enfermidade, procuram a igreja, correndo atrás da cura, com medo da doença, com as consequências da morte. Muitas pessoas têm feito isso. Muitas pessoas querem se casar, querem namorar, procuram a igreja. Muitas pessoas querem recorrer à provisão de Deus e não o provedor das coisas. Eles só querem a cura, só querem encher suas barrigas, mas não querem o provedor, não querem amar a Deus. Então, quando Deus tira algo delas, quando Deus tira algum ente querido, quando Deus tira algum trabalho, quando Deus tira alguma coisa, como elas estavam atrás da provisão, quando Deus tira, colocam a culpa em Deus. Ó Deus, não vou na igreja mais, que o Senhor fez isso comigo. Só volto para a igreja quando o Senhor me restituir, me dar de volta. E muitos caem em tristeza, amaldiçoam a Deus. Conhecemos uma mulher em Sertãozinho, que alguns falsos crentes, falsos profetas, falaram para ela que Deus estava falando, que era para ela casar. Ela casou com um determinado homem. Esse homem largou ela, ela colocou a culpa em Deus. O Senhor não falou que era para mim casar? O Senhor não aprovou? Falta de conhecimento, é porque ela estava à procura da provisão, ela estava querendo saciar suas vontades, os seus desejos de casar, mas quando apartou, colocou a culpa em Deus, como se Deus tivesse prometido a ela de verdade. Então ela se frustrou com Deus. Isso é o que está acontecendo muito, meus irmãos. As pessoas estão frustradas, as pessoas estão colocando a culpa em Deus porque está perdendo algo. Pode notar, muitas pessoas deixaram a igreja. Talvez também, meus irmãos, é por falta de um bom evangelismo. Talvez tenha alguém falando, vai para a igreja que a sua vida vai melhorar. Algumas seitas falam isso, algumas igrejas que não são bíblicas prometem o que Jesus não prometeu, e elas querendo aquilo, elas desejando aquilo, vai procurar a Deus no sentido de receber o que está procurando. Eu vou lá, quem sabe Deus me concede tal. Então Jó servia o Deus provedor. Jó, ele estava de olho no provedor, não só na provisão. Essa foi a atitude que a mulher de Jó aconselhou que ele tivesse. Olha a mulher sem sabedoria, em Jó 2, versículo 9, vamos ler. Jó 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha, Jó, você ainda serve a Deus? Nossa, irmão, você está passando por tudo isso. Você diz que é crente, você diz que você vai na igreja, você congrega, você lê a Bíblia e está passando por isso? Abandona a igreja. No mundo você não passava por isso, não. No mundo era só alegria, era só felicidade. Você amaldiçoa o seu Deus, Jó, e morre. A culpa é Deus, Deus está vendo e não faz nada. Deus não estende a tua mão, Deus não te cura.
Olha só o que nós estamos passando, Jó, e você continua íntegro nos seus caminhos. Satanás pode usar muitas pessoas, como o pastor está dando um estudo aqui, para jogar dardos, flecha na nossa mente, para querer colocar em dúvida o nosso relacionamento com Deus. Está na igreja, as coisas foi pior para você? Você perdeu os seus amigos? Você perdeu, antes todo mundo te cumprimentava, era alegre. Hoje você está isolado para lá? Cadê os amigos? Sai da igreja, rapaz, vem curtir com nós, você ainda está novo, aproveita a vida. Então, meus irmãos, muitos estão querendo só a provisão, porém a fé de Jó era no provedor e não na provisão. Jó bendisse o Deus que ele cria, crendo na direção e cuidados dele. Ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Nós glorificar o nome de Deus quando tudo está bonança é fácil, mas nós precisamos ser igual a Jó, bendizer o nome do Senhor quando tudo está difícil, entender, se Deus tirar, entender, tudo é dele, tudo foi criado por ele, tudo pertence a ele, nada é meu. Quinto, Jó exercitou a paciência e a resiliência. Talvez aqui é o que está faltando em muitos. Paciência. Paciência é a arte de suportar algo que está difícil. Paciência. Jó exercitou a paciência. Às vezes o que falta, às vezes você tem paciência, mas está faltando exercitar, colocar em prática. Jó havia recebido muitas notícias más, mas a pior delas ainda estava por vir. Ou seja, até o então onde nós lemos, Jó recebeu notícias que estavam afetando ele indiretamente. Mas quando chega no capítulo 2, no versículo 7, vai dizer: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Agora Jó vai ser provado, vai receber ali algo diretamente, doenças, e doenças bravas, tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Agora Jó foi acertado em Jó diretamente. Então as más notícias às vezes são cruéis e terríveis conosco. Talvez está difícil, talvez está doendo, talvez você não vê solução, porém Jó, com sua forma de lidar com as situações adversas, nos ensina a arte da paciência e da resiliência, que é a capacidade de suportar, de resistir diante das pressões. Nós precisamos, meus irmãos, ter muita paciência. Nós não iremos resolver do nosso jeito. Paciência, nós precisamos exercitar. Muitos se apavoram diante das notícias. Nós precisamos ter paciência, que é a capacidade de suportar. Paciência é não sair do controle, é não explodir, é dominar as suas faculdades. Então ele teve tristeza, diálogos fortes com Deus, sentiu até vontade de morrer, as notícias eram terríveis, mas a sua paciência, resiliência e fé em Deus o levou a vencer cada uma das difíceis dias de dor que teve de passar. Jó atravessou tudo isso com paciência. Por isso que hoje muitas pessoas: oh Deus, me dá a paciência de Jó. Muitas pessoas pedem a paciência de Jó, mas muitas pessoas não querem passar o que Jó passou. Então, Jó exercitou a sua paciência. Não estressa, não sai do controle, tenha paciência no momento difícil, não fique ansioso. A ansiedade não vai mudar nada. O que está te deixando ansioso? O que está te deixando com medo, apavorado?
O que está tirando a sua comunhão? O que está tirando a sua concentração? Tenha paciência. Você não é um incrédulo por estar passando tais coisas. Fixe os seus olhos em Cristo. E último, sexto, Jó creu que as boas notícias chegariam, e elas chegaram. Em meio ao que você está passando, meu irmão, creia que as boas notícias, as boas novas irá chegar. Creia que Deus pode salvar os seus familiares. Creia que algo pode ser reconciliado, pode ser restaurado. Creia que Deus pode curar. Creia que Deus pode fazer. Jó creu nas boas notícias que iam chegar, e elas chegaram. O cristão verdadeiro sabe que o vale da sombra da morte é passageiro. Jó sabia disso também e fez uma das mais lindas declarações da Bíblia. Jó capítulo 19, versículo 25, ele vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu creio, eu sei que Ele é vivo, Ele é o meu Redentor, Ele há de me ajudar, Ele há de estender a tua mão. Creia nisso. Creia que Deus está vindo, meu irmão. Creia que Deus está de olho em você. Creia que Deus pode fazer. Creia que Deus pode restaurar. Creia que Deus pode curar, pode salvar, porque o poder é dele. Tudo é dele. Jó creu. Então Jó cria que as boas notícias chegariam. A superação de Jó foi coroada pelo próprio Deus. Jó foi aprovado no teste mais duro de sua vida e recebeu as bênçãos do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Jó 42, versículo 10, por favor. Jó 42, versículo 10. Diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Deus restaurou tudo que Jó tinha. Jó teve mais filhos, Jó teve mais bênçãos. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava. O Senhor deu-lhe em dobro. Jó possuiu em dobro tudo que antes possuíra, tudo que ele tinha perdido. Jó não ficou prostrado, Jó não se abateu, Jó não ficou cabisbaixo, e as boas notícias chegaram até Jó. Creia nisso, meu irmão. Creia que no mais horrendo leito que o seu familiar esteja, Deus pode sim convencer do pecado, Deus pode salvar. Sonfonias diz que o Senhor está no meio de nós e Ele é poderoso para salvar. Em Jonas capítulo 2, versículo 9 diz que a salvação vem de Deus. Creia nisso. Se vem de Deus, Ele é onipotente, Ele pode fazer todas as coisas. Precisamos acreditar, exercitar a fé, ter convicção do Deus que nós servimos. As boas notícias finalmente haviam chegado. Valeu a pena crer no provedor, valeu a pena lutar contra as adversidades com fé e bom ânimo, valeu a pena crer na soberania de Deus, valeu a pena não abandonar a Deus, valeu a pena não desviar os seus olhos de Deus. As boas notícias chegaram. O mundo cheio de más notícias, o Evangelho é a boa notícia no meio das más notícias. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar a Deus. Enquanto isso, vai pedindo a Deus perdão por murmurar, por questionar. Se você tem colocado a culpa em Deus, peça perdão e pede a Deus ajuda. Ó Deus, tudo é teu, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o teu nome.
Soberano Deus, Santo e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, palavra de ânimo, palavra que nos coloca, Senhor, esperançosos. Ó Deus, por mais que às vezes estamos passando por problemas, sabemos que a Tua boa mão está com nós e sobre nós. Senhor, eu te peço nesse momento, acalma corações, ó Deus, corações que estão turbados, perturbados, corações que estão desesperançosos, ó Deus, achando que nada vai mudar, que tudo vai permanecer para sempre. Acalma esse coração, ó Pai, acalma, mostra que o Senhor está vendo, mostra que o Senhor não está distante, mostra que o Senhor está provando, mostra que o Senhor está no meio desta causa, ó Pai. Ó Deus, acalma esses corações ansiosos que ficam preocupados, más notícias, acalma os nossos corações, ó Deus. Tudo está em Tuas mãos, o futuro, a vida, o ano de 2023, todas as coisas, desde o início ao fim, tudo está na palma das Tuas mãos. Não nos deixe sair, Senhor, questionar, ficar desamparados, prostrados no caminho. Por mais que difícil esteja, com o Senhor é melhor, sabendo que o Senhor está cuidando, velando, zelando, guardando, livrando, salvando as coisas, nós nos descansamos nisso. Abençoa cada irmão aqui que está passando por luta, alivia as dores, ó Pai, o sofrimento, estenda a Tua mão benevolente, saradora, curadora, salvadora, ó Deus. Ó Deus, convence os nossos familiares, liberta os nossos familiares. Ó Deus, abençoa a nossa saúde, abençoa as nossas vidas e nos ensina, Senhor, a ser pacientes no meio da tribulação, para que com isso nós nos tornamos cristãos maduros, fortes, cristãos resilientes, com capacidade de suportar a tamanha adversidade que seja, por mais tensa e densa que seja, ó Deus, se nós estivermos enraizados, arraigados, edificados em Ti, nós sabemos que o Senhor nos dará força para suportar. Ó Deus, acalma os nossos corações, tira de nós as ansiedades, as preocupações, agitações, os desesperos que têm tomado conta dos nossos corações, tirando as concentrações nos nossos trabalhos, tirando as nossas concentrações no nosso viver diário, de conversar com as pessoas. Ó Deus, nos ensina a confiar na Tua soberania, na Tua forte mão, ó Pai. Ó Deus, ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Creia, meus irmãos, no provedor. Ele pode todas as coisas. Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, eu quero aqui passar os avisos. Terça-feira, reunião de oração às 19h30, 7h30. Quinta-feira, estudo bíblico. O pastor está falando sobre o sentido do verdadeiro Natal. Ainda não concluiu não, né? Acho que não, né? Não. O verdadeiro sentido do Natal. E no próximo domingo teremos um culto com o tema do Natal. Músicas e mensagens exaltando o nascimento do Emanuel, o Salvador, às 19h30. Convide algum familiar, alguma pessoa para vir ouvir, entender, saber sobre esse tema tão importante. Então, próximo domingo às 19h30, culto. Até o então, domingo às 9h, o pastor não deixou avisado direito, mas estudo bíblico, qualquer coisa ele manda no grupo e nós ficamos informados se vai ter ou não, tá bom, meus irmãos?
Deus abençoa cada um, que Deus acompanha cada um de volta para os seus lares. Amém?